Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Vem chegando para o nosso devocional de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Leitura de hoje é Mateus, capítulo 14. Jesus anda sobre as águas. Mãe, faça um bom dia, seja bem-vinda, bênção. Já vai pegando a Bíblia de vocês, abre lá em Mateus, capítulo 14. Jesus anda sobre as águas, papel, caneta na mão. Pega seu café, traga sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para você que não me segue aqui, já começa a me seguir, que está me assistindo depois, já passa a seguir essa página, curta, compartilha para você receber todos os dias, de segunda a sexta, devocional diário, para você conhecer Jesus, para você crescer em espiritualidade, crescer em fé, fortalecer sua fé. Deus te abençoe, te amo também, mãe. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está assistindo aqui pela primeira vez, esse aqui é o ambiente, gente, onde que a gente está lendo os livros da Bíblia. Então, a gente iniciou lendo Mateus, o Novo Testamento. A gente está no capítulo 14. Então, se você quer aprender sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento, conhecer Jesus, vai lá no meu feed. Já tem várias lives para você estudar, para você crescer em fé, para você fazer seu devocional. Já tem mais de 13 capítulos, nós estamos no 14. Então vai lá assistir os outros devocionais que a gente já fez para você alimentar a sua fé e todos os dias esteja aqui 7 às 7 da manhã para você dar continuidade no seu devocional. Já pega a Bíblia de vocês, já abre Mateus capítulo 14 que a gente vai iniciar. Se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar, feche. Se não tiver como, não tem problema, só se conecte aqui comigo para a gente fazer a nossa oração e dar início ao nosso devocional. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, meu Pai, por mais um dia de vida. Eu te agradeço pela graça, pela misericórdia, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado por mais um dia de vida. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela graça, nós te agradecemos pelo teu imenso amor, Pai. Querido amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor falando através de mim. Coloque palavras no meu coração, palavras na minha boca, que não venha sair de mim, mas sim inteiramente do teu Espírito, Pai. Abre os nossos olhos e nossos ouvidos espirituais para a gente receber a tua palavra, para a gente ter entendimento, conhecimento, que não leiamos aqui apenas palavras, mas sim o que está escrito por cada de cada palavra. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar, abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a tua palavra. Sinta essa vontade aqui, a sua presença é imprescindível neste lugar, meu Pai. Obrigado por tudo, obrigado por esse devocional. Em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Todo mundo diz amém. Então vamos lá. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo:
verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Esse é o subtítulo que a gente vai ficar dentro desse capítulo 14. Ana Cláudia, faça um bom dia, seja bem-vinda. Se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês, abre Mateus capítulo 14. Então, quais são as mensagens que a gente tira dentro desse subtítulo aqui, gente? Primeira mensagem, Jesus anda sobre as águas. Jesus quer que você caminhe sozinho por um tempo. Aqui no início falando o seguinte, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos, ou seja, os discípulos já estavam acostumados a andar com Jesus, a estar na presença com Jesus, e Jesus insistiu para que seus discípulos entrassem dentro do barco e fosse adiante deles. Então Jesus, ele quer que a gente caminhe por um tempo sozinho, mas ele sempre estará conosco. O fato da gente caminhar sozinho não quer dizer que ele não está com a gente o tempo todo, que ele não está vendo a gente o tempo todo, porque Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aqui no caso, Jesus, ele estava ali na presença física mesmo com os discípulos. Hoje nós temos o que? O Espírito Santo com a gente, nós temos Jesus sentado ao trono de Deus Pai Todo-Poderoso lá no céu. Então o tempo todo o Espírito Santo está com a gente, mas às vezes Jesus fica o quê? Em silêncio. Porque ele quer que a gente comece a caminhar sozinho, ele quer que a gente crie, a gente fortaleça a nossa fé, cria coragem, cria segurança nele. Ou seja, para isso acontecer, a gente precisa o quê? Caminhar sozinho, para que a gente possa confiar nele. Imagina aqui, vamos dar um exemplo de um pai ensinando o seu filho a andar de bicicleta. Quando o pai está lá ensinando o filho a andar de bicicleta, ele está lá, o filho está em cima da bicicleta e o pai está segurando debaixo assim do assento, né? Vai segurando debaixo do assento. E ali o filho está o quê? Criando a segurança no pai para não cair, porque o meu pai está segurando aqui, então eu vou pedalar aqui, então eu vou. Só que chega um momento que o pai ele vai soltar o banco da bicicleta para quê? Para que o filho comece a andar de bicicleta sozinho. Cria coragem, cria a força ali de andar sozinho de bicicleta. E Jesus é a mesma coisa. Jesus insistiu com seus discípulos. Jesus naquele momento estava treinando os discípulos no momento que ele não estivesse mais com eles ali. Então eles tinham que acostumar um tempo a caminhar sozinho. Porque quando as situações da vida chegassem, eles tinham que ter o quê? Confiança em Jesus. Por mais que ele não estava ali presente fisicamente, mas eles tinham que aprender a caminhar sozinho. Então quais são as mensagens? Jesus quer que você caminhe sozinho por um tempo, mas ele sempre estará com você, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Você precisa firmar sua fé, fortalecer sua fé, você precisa criar coragem, confiar em Jesus. Por isso Jesus às vezes fica em silêncio. Às vezes ele vai precisar que você dê o passo sozinho, às vezes ele vai precisar que você vá tomar suas decisões sozinho, mas ele sempre vai estar com você. Então ali Jesus falou o seguinte, logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despediu da multidão. Jesus, quando no momento que a gente fica sozinho também, gente, ele fica em silêncio, é também um momento de quê? De provação. Para quê? Para saber se a sua fé, se a sua confiança está nele. Para saber se você continua caminhando e mesmo assim está confiando nas mãos dele. Porque os discípulos, a partir do momento que entrou no barco, foi para alto mar, Jesus ficou um tempo sozinho no monte. E quando Jesus viu o barco sendo futricado, é futricado a palavra certa que ele colocou aqui? Isso, fusticado. Quando viu que o barco estava fusticado, porque o vento estava contra o barquinho, viu que os discípulos estavam remando o quê? Com dificuldade. Ou seja, naquele momento que Jesus apareceu ali, eles começaram a ficar o quê? Aterrorizados, falando que era o quê? Um fantasma. E naquele momento, Pedro virou para Jesus e falou o seguinte, lá é um fantasma. E Jesus falou o seguinte, calma, coragem, sou eu. E Pedro falou, se és tu. Naquele momento Pedro duvidou de Jesus, naquele momento Pedro não reconheceu a voz de Jesus e falou, se és tu, faça com que eu ande por cima das águas. E ele falou, venha. Então às vezes Jesus ele permite que a gente passe um tempo sozinho por uma provação. Para quê? Para que a gente fortaleça, cresça a nossa fé, crie confiança nele. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários se tá fazendo sentido. Então você precisa firmar sua fé, fortalecer sua fé, criar coragem,
confiar em Jesus, por isso que às vezes ele fica em silêncio, Tá fazendo sentido, gente? Coloque pra mim nos comentários. Outra mensagem, caminhe olhando para o alto, caminhe olhando para o alto, caminhe olhando para Jesus. Pedro, a partir do momento que tirou os olhos de Jesus, começou a reparar no vento, começou a reparar no mar, na agitação do mar. O que ele fez? Ele começou a se afundar. Então, a partir do momento que ele tira o olho de Jesus, começa a reparar o que está na sua volta, ele começa a se afundar. Assim é a gente na nossa vida. Quando a gente está caminhando, Jesus está caminhando com a gente está com os olhos fitos em Jesus, está com os olhos fitos para o alto, a gente começa a caminhar porque a gente está confiando na mão de Deus. Quando a gente começa a reparar nas tribulações, nas dificuldades, nas necessidades, a gente tira o olho de Jesus, tira o olho do lado, a gente começa a se afundar, a gente começa a duvidar, a gente começa a ficar incrédulo, a gente começa a ficar desesperado, preocupado, porque a gente tirou o olho do alto, tirou o olho de Jesus e começou a colocar os olhos nas preocupações, nas tribulações da vida, a gente começa a se afundar, igual Pedro começou a se afundar. Quando Pedro viu Jesus lá e falou, olha um fantasma, e Jesus falou o seguinte, coragem, sou eu, não tenha medo. Pedro falou para Jesus o seguinte, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus falou, vem. Pedro conseguiu dar uns passos sobre as águas, olhando para Jesus, com os olhos fitos em Jesus. Mas a partir do momento que ele tira o olho de Jesus, coloca os olhos no vento, no mar, ele começa a se afundar e pede para Jesus o seguinte, salva-me, Senhor, salva-me, porque ele começou a se afundar. Reparou no vento, reparou no mar, tirou o olho de Jesus, perdeu a sua fé ali, ficou incrédulo ali com relação a Jesus e começou a se afundar. E assim somos nós no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente começa a reparar nas nossas circunstâncias, nas nossas situações, tirando os olhos do alto, tirando os olhos de Jesus, e a gente começa a se afundar. Por quê? Eu estou com os meus olhos voltados para a minha tribulação, para o meu problema, para a minha necessidade, e não para a solução que é Jesus. E isso faz a gente se afundar em meio às nossas circunstâncias. Tá fazendo sentido para você, gente? Coloque para mim nos comentários. Coloque para mim nos comentários. Então, qual que é a mensagem? Caminhe olhando para o alto. Caminhe olhando para Jesus. Tira os olhos dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas necessidades e coloque os seus olhos em Jesus. Outra mensagem. Os discípulos que conviviam com Jesus ouviu a voz de Jesus quando ele gritou, coragem, sou eu, não tenham medo. E eles não reconheceram Jesus, porque Pedro falou, se és tu, mande que eu caminhe sobre as águas. Ou seja, os discípulos estavam na presença de Jesus já tinha um tempo. Os discípulos já tinham ouvido a voz de Jesus há muito tempo. E quando ele apareceu no meio daquele mar na madrugada, e eles acharam que era um fantasma, e ele fala, coragem, eles não reconheceram Jesus ali. Por isso que Pedro falou, se és tu, mande eu ir ao encontrar com você. Então, o que Jesus está falando é o seguinte, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então, naquele momento, os discípulos não reconheceram a voz de Jesus. Naquele momento, os discípulos duvidaram de Jesus. Pedro duvidou de Jesus, falou, se és tu, mande teu caminho sobre as águas. Porém, se a gente vai lá embaixo, os homens de Genezaré, no momento que Jesus chegou na cidade de Genezaré, aqueles homens reconheceram, olha a palavra que aparece aqui, reconheceram Jesus, trouxeram os seus doentes e falaram o seguinte, se ao menos tocar na borda do seu manto, todos eles ficariam curados. Ou seja, tamanha fé. Quando Pedro fala, se és tu, pergunta que eu caminho sobre as águas, e Jesus fala, e ele começa a afundar porque tirou os olhos de Jesus. Jesus fala para ele o seguinte, homem de pequena fé, quando Jesus chega a Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região, e lhe trouxeram seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto.
Ou seja, a gente volta lá na mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que ela estava com a hemorragia, com o fluxo de sangue, mas falou o seguinte: se eu ao menos tocar no manto de Jesus, eu serei curada. E Jesus vira para ela e fala o quê? Minha filha, coragem, sua fé te salvou, sua fé te curou. Ou seja, tamanha fé daquela mulher. E os homens de Genezaré, quando viu Jesus chegando, reconheceram Jesus e falou que se ao menos tocasse na borda do manto de Jesus, eles seriam curados, e assim eles foram curados. Ou seja, tamanha fé. Qual que é a mensagem que tem aqui? E ela é muito forte, cabe para mim, cabe para você, cabe para todos nós. Às vezes nós, com a nossa pequena fé, a nossa pequena fé, estando na presença de Jesus, ainda duvidamos que Ele é capaz de realizar grandes coisas na nossa vida. Nós que caminhamos na presença de Jesus, nós que estamos sempre na presença de Jesus, ainda com a nossa pequena fé, ainda duvidamos do que Jesus é capaz de fazer na minha vida e na sua vida. Ficamos com medo de confiar, ficamos com medo de entregar tudo para Jesus, ficamos com medo de caminhar sobre as águas, e a gente começa a afundar quando a gente tira o olho de Jesus e começa a olhar para nossas circunstâncias. Então, qual que é a mensagem aqui? Os discípulos, estando na presença de Jesus, ficavam sempre na presença de Jesus. Quando viu Jesus caminhando sobre as águas, não reconheceram a sua voz, e ele falou: se és tu, mande que eu caminhe sobre as águas. E quando Pedro tirou o olho de Jesus, começou a afundar, pediu para que ele o salvasse. Quando ele chegou em Genezaré, os homens reconheceram, eles não estavam na presença de Jesus, eles simplesmente reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus e eles falaram: se ao menos tocássemos no manto de Jesus, nós seremos curados. Ou seja, tamanha fé. O que a gente tira de aprendizado? Que a gente tenha uma fé conforme a mulher do fluxo de sangue, que a gente tenha uma fé conforme esses homens de Genezaré, que só de imaginar, só de pensar que podemos tocar no manto de Jesus, ao menos tocar no manto de Jesus, a gente pode ser curado, a gente pode ser restaurado, a gente pode ser transformado. Para quê? Para a gente exercitar a nossa fé, para a gente crescer a nossa fé, para a gente não ser incrédulo, para a gente não duvidar, para a gente passar a confiar mais em Jesus, mesmo estando na presença de Jesus. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Então, qual que é a mensagem maior? Às vezes nós, estando na presença de Jesus, com a nossa pequena fé, ainda duvidamos que Jesus é capaz de realizar grandes coisas na nossa vida. Ainda duvidamos que a gente pode andar sobre as águas na presença de Jesus. Então, que cada vez mais vocês possam estar com os ouvidos de vocês aonde falam da palavra de Deus, aonde falam dos ensinos de Deus, para quê? Para fortalecer sua fé, para que você possa confiar na palavra de Deus, para que você comece a caminhar sobre as águas. Ou seja, confiança, coragem na palavra de Deus. Amém, gente? Esse foi o nosso devocional. Agora a gente vai para plano de ação. Plano de ação. Qual que é? Como sempre, jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor. Jejum de acordo com a sua resistência, para quê? Para você ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus. Você reconhece a voz de Deus quando você está sensível à voz dele. Você reconhece a voz de Deus quando você silencia os seus pensamentos, quando você tira as distrações da sua mente. Então, o jejum, além de você conseguir falar não, além de você ficar sensível à voz de Deus, reconhecer a voz de Deus, o jejum, ele te aproxima de Deus, ele te aproxima de Jesus. Ou seja, você mata a sua carne e fica mais no Espírito, e assim fica mais sensível à voz de Deus, a reconhecer a voz de Deus. Bíblia, o Espírito Santo fala com você através da Bíblia, revelações são dadas a vocês através da Bíblia, você edifica a sua mente, fortalece a sua fé, cresce a sua fé através da Bíblia. Oração, ore sem cessar o tempo todo, falando em pensamento. Saiba que quando você ora falando, as palavras têm mais poder. São decretos que você está jogando no mundo natural e está movimentando no mundo espiritual. Então, orar sem cessar é você falar o tempo todo, orar o tempo todo. Se não pode falar, ore em pensamento, mas sempre esteja orando sem cessar. Louvor é você entregar sua adoração, é você quebrar cadeias, é você entrar numa atmosfera sobrenatural, criar um ambiente para você estar ali na presença de Deus. Então, faça esses 4 elementos para você crescer em espiritualidade, relacionamento com Deus, ficar sensível à voz de Deus e reconhecer a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Segundo plano de ação, tire os seus olhos dos seus problemas, tire os seus olhos das suas necessidades, tire os seus olhos das suas preocupações e comece a caminhar olhando para o alto.
para o alto, comece a caminhar olhando para Jesus, porque Ele tem cuidado de vocês. Os discípulos, mesmo estando naquele barco, Jesus viu que eles estavam no barco. O vento estava fustigando ele, estava soprando contra eles, e Jesus foi de encontro aos seus discípulos. E naquele momento ele entrou no barco e o vento cessou, e o vento parou. Ou seja, coloque os seus olhos para o alto, coloque os seus olhos voltados para Jesus, porque Ele tem cuidado de cada um de vocês. Seja forte, seja corajoso, seja ousado diante das tribulações, das necessidades, das situações da sua vida. Jesus às vezes vai ficar em silêncio sim, para provar a sua fé, para que você crie a sua fé, fortaleça a sua fé, para que você comece a caminhar olhando para o alto, olhando para Jesus. Então, plano de ação: tire os seus olhos dos problemas, tire os seus olhos da necessidade, das dificuldades e volte o seu olho voltado para Jesus. Eleve os seus olhos para o alto, eleve os seus olhos para Jesus. Terceiro plano de ação: lê o capítulo 15. Jesus é a tradição judaica e uma mulher cananeia demonstra fé. Jesus é a tradição judaica, uma mulher cananeia demonstra fé. Faça a leitura, escreve no papel, traga aqui amanhã para a gente estudar junto, para você complementar o seu devocional, para que Deus possa falar com você através do nosso devocional de amanhã. Então amanhã, 7h07 da manhã, Jesus, a tradição judaica, uma mulher cananeia demonstra fé. Faça um plano de ação para você crescer em fé, fortalecer sua fé, conhecer Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo e viver o seu propósito em Jesus. Faça um excelente dia, Deus abençoe vocês e até amanhã às 7h07 da manhã.